Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus em Cristo os abençoe grandemente em nome de Jesus. Querido, nós vamos estar falando mais um pouquinho aqui a respeito da nossa série Perguntas sobre a Fé Cristã, perguntas importantes sobre a fé cristã. E hoje nós vamos estar falando a respeito, de restaurar comunhão. Tá joia? Essa lição, ela está baseada dentro de um livro de Rick Warren, não sei se os irmãos já ouviram falar desse livro, Uma Vida com Propósito, tá joia? Então nós vamos estar pegando dentro desse livro e ele trata desse assunto. Eu achei interessante, então nós vamos estar compartilhando isso aí com os irmãos no nome de Jesus, tá joia? Eu acredito que alguns de nós em algum momento da vida, ou conhecemos, ou nós já passamos por situações em que aquela amizade, aquela comunhão que a gente tinha com uma pessoa, por um motivo ou outro, ela foi rompida, foi quebrada. Então, como a gente poder restaurar isso uma vez, que é o desejo de Deus, que nós possamos ter comunhão com todos os homens. Então, se porventura essa comunhão foi quebrada, como a gente pode restaurar essa comunhão, uma vez que nós sabemos que é vontade, a propósito e desejo de Deus, que nós tenhamos paz com todos, que nós vivamos realmente em comunhão com todos, com os irmãos em Cristo, com a nossa família, com aqueles que nos cercam. Tá? Então, como a gente pode restaurar, porventura, uma comunhão que tenha sido quebrada. Então, vai ser essa o nosso desenvolvimento, tá bom? Como restaurar a comunhão quebrada, tá bom? Então nós vamos ter 7 passos, 7 pontos ou 7 ações que nós precisamos ter para que a nossa comunhão seja totalmente restabelecida, restaurada com essa pessoa que porventura a gente tenha cometido algum fato ou que a pessoa cometeu conosco e aí foi quebrada essa comunhão, tá bom? Então 7 passos que nós vamos estar comentando aqui, breve, tento sempre que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então o primeiro ponto que nós vamos estar falando aqui, irmãos, primeiro passo, primeira ação que nós precisamos ter para quebrar essa comunhão, é melhor, para restaurar, né? A comunhão que já está quebrada, para restaurar essa comunhão, tá bom? A primeira dela é fale com Deus antes de falar com a pessoa. Será o nosso primeiro tópico que nós vamos estar trabalhando. Isso está falando que de nós realmente conversarmos primeiro com Deus sobre esse assunto, né? Buscar uma direção de Deus, o tempo certo, o momento certo. Então eu preciso de falar com Deus primeiro, expressar para Deus esse desejo que realmente está no meu coração, de restaurar essa comunhão. Então o primeiro ponto é a gente conversar com Deus, a gente falar realmente com Deus antes de falar com a pessoa, a gente trabalhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, vamos dizer assim, para que a gente possa ir à pessoa. Então, antes de ir à pessoa, primeiro conversa bastante com Deus a respeito disso, expressa para Deus o seu sentimento, o que você está sentindo em relação a essa situação, tá joia? Então, o primeiro ponto é conversar com Deus. No primeiro momento, a gente tem essa oração para a gente trabalhar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, para que a gente possa ir com o coração aberto para a gente estar conversando com essa pessoa, tá joia? E lembrando aqui, independente se você foi o causador ou não, nós estamos falando de nós realmente quebrarmos essa comunhão, tá bom? De nós realmente restaurarmos essa comunhão, tá joia? O segundo ponto aí, que então primeiro falar com Deus, ore bastante acerca desse assunto, converse primeiro com Deus acerca desse assunto. O outro ponto é literalmente nós tomarmos a iniciativa, né? Então o segundo ponto é toma a iniciativa. Não importa, né, como eu falei agora há pouco, se foi você que ofendeu, se você foi ofendido, importa que nós, como igreja, nós tomemos a iniciativa, tá? Então, o passo literalmente é isso, é eu tomar a iniciativa de ir até a pessoa, tá, para procurar essa reconciliação, tá? Aí, às vezes, qual que é a nossa desculpa, né, a desculpa das pessoas, que, mas não fiz nada, né, contra essa pessoa, ela está com raiva de mim, não sei porquê. Não, se você sabe que uma pessoa tem um ressentimento, alguma má contra você, independente de você ter sido, né, o causador dela, busca a reconciliação. O propósito é esse, é quebrar a comunhão, independente se eu sou ofendido ou se fui eu que ofendi, tá joia? Então, o segundo ponto é literalmente nós tomarmos a iniciativa, a gente parte para cima no sentido de realmente ir até lá e resolver isso, tá joia? Aqui, claro, querido, que eu não vou fazer questão de mencionar todos os textos, tá joia? Porque na lição vai estar o texto aí para que você possa analisá-lo com calma, tá bom? E ver qual é o sentido de cada um dos textos que a gente está colocando aqui. Então, eu não vou me ater a ficar lendo os textos bíblicos, tá joia? Uma vez que isso aqui é somente para dar uma direção. Todos devem estudar, né? Com certeza é a lição, tá bom? Então, o terceiro ponto aí que nós temos que fazer, tenha compaixão dos sentimentos envolvidos. Isso está falando de eu ser empático, tá? Com a pessoa a qual eu vou estar conversando. Então, seja mais pronto a ouvir, tá? Olhe realmente, né, a expressão que a pessoa está trazendo para você, o sentimento da pessoa. Lembre que você já orou, pediu a Deus a direção para trabalhar a expressão, então agora você está indo na pessoa, então olhe realmente,
dê, né, a devida atenção à pessoa a qual você está conversando. E lembre-se que você está buscando a reconciliação. Então não vai no sentido de defesa, já preparando o que falar quando essa pessoa te disser alguma coisa, tá joia? Então tenha compaixão com o sentimento dos outros. Ouça realmente o coração, né, da pessoa que você vai estar buscando essa reconciliação, tá? Repito sempre, independente de você ter sido o ofensor ou você ter sido o ofendido, tá joia? Então, terceiro ponto aí, tenha compaixão pelo sentimento dos ouvidos. Procure dar, né, real atenção, né, àquilo que a pessoa está expondo para você, tá bom? O outro ponto, querido, o quarto ponto aí, né, é você realmente confessar a sua parte. Já é, como eu falei um pouquinho antes aqui, não é você ir lá para se defender, não é isso, né? Você está buscando reconciliação. Então, olhe que parte, né, quando você orou ao Senhor, tá? Então, busque, né, identificar alguma parte que você tenha cometido. Se essa pessoa, mesmo que você entenda, você pensa que não tenha, né, nada, que você não foi culpado, mas eu acredito que essa pessoa deva expor alguma coisa a você. Lembre de você ouvir, né, tentar dar atenção realmente da pessoa e ouvir o sentimento dela, né, ter compaixão com o sentimento dela. Então, preste atenção no que ela está falando e busque entender qual é a sua parte. Se teve uma parte que você realmente foi culpado, agora, não dá uma de João sem braço, tá? Porque às vezes a gente tenta, não, mas isso aí também a pessoa é mimimi demais, né? Então, não, pare um pouco, tá? E olhe se realmente essa pessoa, aquilo que ela falou, não tem sentido. Olhe se tem alguma coisa que você contribuiu para que isso acontecesse, tá bom? Então, realmente, confesse a sua parte, porventura houve, tá bom? Mas seja sincero com você mesmo nessa relação, tá bom? Seja sincero com você mesmo, porque às vezes a gente vai caçar, dar desculpa para nós mesmos e sabemos que, né, a gente teve uma parcela de culpa nessa questão. E lembre-se que quem vai julgar isso não é você, é a pessoa a qual você está indo buscar uma reconciliação, tá bom? Então, quinto ponto aí, invista contra o problema e não contra a pessoa. Lembre-se, você está indo para realmente buscar uma solução, para você buscar uma reconciliação, na verdade, tá bom? Então, o que nós precisamos ter a solução, nós vamos falar um pouquinho para frente aqui, tá bom? Então, no momento você está indo para buscar a reconciliação com essa pessoa, tá joia? Então, você precisa investir contra o problema em si, não contra a pessoa, porque às vezes nós vamos tratar de um assunto, vamos buscar uma reconciliação, mas a primeira coisa que eu quero fazer é atacar a condição da pessoa. A pessoa porque é muito mimada, a pessoa porque é isso. Não, eu não estou ali para tratar da pessoa em si, da personalidade da pessoa. Eu estou indo para a gente resolver uma situação que aconteceu, tá joia? Então, eu estou indo ali para buscar essa reconciliação independente, tá joia, do que é a pessoa, tá joia? Então, esquece a pessoa, a personalidade da pessoa, e busque, né, a reconciliação, independente de quem ela é, se é chata, se não é, se é bravo, se não é, né, um ditado popular, se é positivo ou não é, alguns falam assim, eu sou muito positivo, tá bom? Independente disso, nós estamos indo para buscar uma reconciliação, esse que tem que ser o nosso foco, e não a pessoa em si. Às vezes nós atacamos mais a pessoa do que o problema. Numa reconciliação, no conflito, as pessoas acabam atacando mais, né, o ser da pessoa do que o próprio, né, problema em si, tá bom? Então, esse é um ponto que nós precisamos estar atento a isso. O outro ponto, que é o sexto ponto, é nós cooperarmos o quanto for possível, né? Paulo mesmo disse que faça todo possível para que a gente tenha paz com todas as pessoas, com todos os homens. Ou seja, busque, coopere o quanto for possível. Às vezes que nós precisamos realmente ceder um pouco, abrir mão de algum direito que é nosso, tá joia? Para que essa comunhão aconteça, né? Ela seja restaurada. Então, coopere o quanto possível. A gente tem que aprender a ceder um pouco. Tem um texto, que eu não me recordo agora, que Paulo fala que por que não eu sofrer o dano, né, para que acabe um conflito e gere, né, a restauração da comunhão. Às vezes nós vamos, né, buscar uma reconciliação, mas eu quero fazer uso dos meus direitos. Não, isso é direito meu, eu não vou abrir mão disso. E às vezes, realmente, para a gente restaurar uma comunhão, eu preciso ter essa perda. Eu falo que é uma perda para que a gente ganhe. Então eu preciso entender isso, então eu preciso cooperar com essa restauração dessa comunhão. Eu preciso cooperar o quanto for possível, tá? Como diz Paulo, quanto depender de nós, tenha paz com todos os homens. De repente, apenas uma palavra minha, ou eu ceder um pouco, ou ser humilde, né, um pouquinho mais, vai me ajudar a restaurar essa comunhão. Mas às vezes nós somos orgulhosos demais para baixar a cabeça, nós somos orgulhosos demais para ceder, tá? Para abrir mão de algum direito nosso, em busca de restaurar uma comunhão. E o que o Senhor espera de nós é que nós vivamos em paz com todos os homens. Tá joia? Então, o sexto ponto aí, coopere tanto quanto for possível.
O sétimo ponto aí, querido, o último ponto para a gente trabalhar aqui, é dê ênfase à reconciliação, não à solução. Como eu falei agora há pouco, às vezes a gente quer buscar uma solução para um conflito, né, para resolver aquilo, mas às vezes, né, o problema em si, a gente não acaba tendo uma solução específica ali, ó, né, aconteceu, resolveu. Não, lembra-se, às vezes nós não estamos buscando, aqui a gente não está buscando a solução de um problema, a gente está buscando a reconciliação de uma comunhão, né, ou a restauração de uma comunhão. Pode ser que, dependendo do assunto, dependendo do que houve, aquilo não vai ser resolvido, mas o que é preciso trabalhar é a comunhão, que se conseguir restaurar a comunhão, eu acredito que juntos, vocês, né, ou nós vamos conseguir achar a solução para o problema que gerou, né, a quebra dessa comunhão. Tá joia? Então, lembre-se, nós estamos indo não para resolver o problema, mas para restaurar uma comunhão, que tem que estar em minha mente, na nossa mente. Quando acontece isso, não, a primeira coisa que eu preciso é restaurar a comunhão. Uma vez essa comunhão restaurada, a gente vai sentar e trabalhar junto como nós podemos trabalhar essa questão do problema em si. Tá? Então, o sétimo ponto, dá ênfase à reconciliação. Se eu ficar dando ênfase muito ao problema, aí um vai querer justificar daqui, outro vai querer justificar daí, daí a pouco sai do mesmo jeito que nós entramos nesse processo de reconciliação, tá bom? Então, o nosso desejo sempre é trabalhar a comunhão, restaurar a comunhão, porque é um propósito e desejo de Deus. E Rick Warren, nesse livro, né, Uma Igreja com Propósito, trabalha isso de uma forma muito interessante, que são esses passos que nós aqui colocamos. Como eu tenho dito sempre, querido, tanto a palavra orientações que a gente dá aqui, a gente não espera que seja apenas discurso, seja apenas uma lição ministrada, seja apenas um debate que nós tivemos sobre algum tema, sobre algum assunto, mas o que nós desejamos mesmo é que cada uma dessas ações, e todas elas a gente propõe realmente alguma ação prática para a gente estar tomando, se eu não tenho uma ação prática daquilo que me é passado, daquilo que me é, né, trago numa reunião, como na nossa reunião de célula, ou seja, numa pregação, numa administração da palavra, se eu não procurar aplicar isso na minha vida, querido, vai ser só mais uma informação, vai ser só mais alguma coisa que você tomou conhecimento, tá joia? Então, o nosso interesse é que esse conhecimento, essas reuniões que nós temos, possa gerar em nós, né, ações práticas para que gere alguma mudança em nossas vidas, tá bom? Esse é o nosso desejo. Então, eu queria que o Senhor, mais uma vez, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E, como nós falamos, o primeiro ponto é orarmos mesmo ao Senhor para que Deus traga a nós a direção que precisamos tomar, tá bom? Então, tem que ser esses 7 passos aí que eu acredito que, se nós colocarmos em prática de verdade, toda e qualquer comunhão que porventura tenha sido quebrada, a gente vai conseguir, com a ajuda de Deus e essas ações, a gente restaurar essa comunhão e, quem sabe, futuramente conseguir resolver o problema em si. Lembre-se que esse foco aqui não é solução de problema, não é conselhos para a gente conseguir resolver o problema, é para a gente restaurar a comunhão e, quem sabe, juntos a gente poder achar, né, realmente a solução para um problema que causou talvez essa quebra de comunhão, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, Deus abençoe a sua célula, que as reuniões sejam reuniões extraordinárias, onde Deus tenha total liberdade, o Espírito Santo tenha liberdade de trazer, né, o convencimento, trazer graça nas nossas reuniões, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Qualquer dúvida, como sempre, é só dar um toque pra gente que a gente puder esclarecer, tá bom? Deus em Cristo abençoe a sua família, tem uma célula extraordinária, tem uma reunião extraordinária em nome de Jesus. Um abraço.